Tempo para reunir o Conselho Consultivo de hoje, quarta-feira, dia 5 de janeiro, em que vamos olhar para os maiores desafios que enfrenta a economia portuguesa em 2011. A análise vai ser aqui e agora com a ajuda de José Magalhães, Diamantino Marques e Amândio Antunes, a quem dou desde já as boas-vindas e agradeço. Começou com o tema PME, eu acho que é um assunto precisamente muito importante numa altura em que o Governo aposta tudo nas empresas, precisamente para que Portugal não entre em crescimento negativo, para não usar a palavra recessão. Eu gostava de lhe perguntar se acha que as 50 medidas anunciadas pelo Governo para reanimar a economia são suficientes e são as adequadas para responder a estes desafios das PME de reforço de capitais e também para empurrarem a economia, fazê-la descolar. Eu penso que não é com o anúncio de medidas exaustivas que se resolve o problema. Eu penso que o problema se resolve com a ação. E a conjuntura atual tem uma coisa muito positiva, é que criou oportunidade para mudar. Ou seja, é nestes momentos difíceis que se tomam as grandes decisões, quer a nível dos Estados, quer a nível das empresas. E, portanto, Portugal tem hoje condições únicas para introduzir a mudança. Porque a mudança normalmente produz impactos negativos em algumas camadas da população e nas empresas também, em alguns setores das empresas, e isso cria sempre algumas barreiras à mudança. Mas que quando mudanças, a conjuntura é como a atual, essas barreiras diminuem. Ou seja, mudanças estruturais. A nível do Estado, penso que o Estado tem que ser repensado. Portanto, e eu acho que este ano... Não, mas a nível da competitividade das empresas, uma vez que começamos por este tema... Ao nível das empresas... Essas 50 medidas, naturalmente, ainda vão ter que ser aprovadas, muitas delas não vão passar em concertação social, mas haverá outras que muito provavelmente podem surtir alguns efeitos, ou não é essa a sua opinião? Os efeitos que vão produzir serão alguns, mas não serão o suficientes para invertermos a tendência que herdámos de há uns anos atrás. Não é? Então, o que é que o Governo precisa para... As grandes mudanças que têm que ser introduzidas têm que ser na promoção do investimento e do empreendedorismo, porque só isso é que vai criar emprego e riqueza. Portanto, tudo o resto, aquelas medidas que foram anunciadas ao nível da flexibilização laboral, etc., despedimentos, etc. Portanto, isto não são aspectos essenciais. Há outros aspectos mais essenciais. Eu acho que uma das condições que é fundamental é criar condições para a atração do investimento. Enquanto Portugal não for uma economia atrativa para os investidores, ela não vai gerar riqueza. E como é que vai ser mais atrativa? O que é que os investidores procuram? Os investidores procuram mão de obra qualificada, procuram condições fiscais favoráveis, procuram um funcionamento eficaz da justiça e das organizações públicas que suportam o Estado, e é aí que a atenção tem que ser centrada, porque é isso que vai alterar a situação que neste momento existe, que é de fuga dos investimentos. Ou seja, os investidores estão a fugir de Portugal, cada vez mais. Portanto, até as empresas que nasceram em Portugal estão a fugir de Portugal. Não é? Portanto, se os portugueses fogem de Portugal, muito menos os estrangeiros virão para cá. Não é? Como é que o Governo vai conseguir ajudar as empresas, por um lado, não é? Estimular a competitividade da economia, sem esquecer o objetivo que todos dizem que é prioritário, que é a consolidação orçamental, o controle da dívida, a implementação do orçamento do Estado rigorosamente e uma boa execução orçamental para que consigamos manter o crédito à economia? Eu, se me permite, antes de entrar nesse assunto, queria contradizer ou opor-me um bocadinho ali à opinião do colega, pelo seguinte, porque nós constatamos que as PMEs portuguesas foram até hoje quem segurou o emprego. Ou seja, se não temos mais desemprego, deve-se às PMEs. Porque as PMEs têm uma capacidade de resistência que as grandes empresas não têm. Normalmente envolvem pessoas familiares ou pessoas do ambiente social muito próximo, e, portanto, onde existe um clima de afetividade entre as pessoas diferente do que existe nas grandes empresas. E, portanto, as PMEs portuguesas têm dado passos muito importantes. Eu ainda no meados do mês passado participei, portanto, fui convidado para um evento que ocorreu em Santa Maria da Feira, promovido pelo IAPMEI, onde foram distinguidas 1.100 PMEs em excelência, entre as quais esteve a minha empresa. E o que é que acontece? Antes de mais, parabéns. E o que é que acontece? É justo. Verificou-se que os critérios utilizados para a classificação dessas PMEs foram altamente exigentes. A autonomia financeira média dessas PMEs foi de 60%. Portanto, dessas premiadas. Mas nós temos 230 mil mas não foi o único PMEs, critério, mas não é? foi 60%. Exato. A autonomia financeira. Não é? Mas eu estou-me a referir a um universo de 230 mil PMEs. Claro. Não é? E 1.100 não é nada, não é?
É certo que as empresas portuguesas estão sobreendividadas. É uma realidade no geral. Mas penso que não é nestas alturas que se vai combater esse problema. Porque neste problema há outros fatores que eu penso que são mais importantes para as empresas, que é a manutenção do emprego, a criação da riqueza e das exportações. E eu conheço, na minha vida profissional, conheço muitas PMEs que são excelentes exportadoras. Eu tenho clientes PMEs que exportam 95% do que produzem. Né? E PMEs que existem há 5, 6 anos. Portanto, que foram promovidas por empresários jovens, qualificados, dinâmicos e que, num espaço curtíssimo de tempo, 5, 6 anos, conseguem exportar milhões. Mas está a falar de um universo que conhece, que são Sim, exemplos sim. naturalmente de louvar, mas que não representam, não são a representatividade das 230 30 mil claro, pequenas e médias empresas. E a verdade é que, diz o Estado, as pessoas e as empresas têm que mudar de vida. Também as PME têm que mudar de vida. Com certeza que há sempre aspectos a melhorar e no caso das PMEs também. E eu defendo que haja também a nível do Estado algumas alterações. Mas, por exemplo, os PMEs, os apoios que houve aos financiamentos das empresas, né, através da bonificação das taxas de juros, foram excelentes porque se não fossem essas medidas, hoje o desemprego estaria em níveis muito superiores. Muito bem. Meus senhores, muito obrigada por terem estado neste Conselho Consultivo. É sempre um gosto. Os desafios da economia portuguesa aqui comentados e explicados neste Conselho Consultivo de quarta-feira, dia 5 de janeiro.